Olá, pessoal! Nessa aula, vamos falar sobre modificadores. Modificadores constituem uma forma de a gente adicionar propriedades extras ao objeto de uma forma não destrutiva. Por não destrutiva, eu quero dizer que essas propriedades são adicionadas preservando o estado original do objeto. Aí, se a gente quiser remover o modificador, essas propriedades serão excluídas e o objeto volta ao seu estado anterior normal. Eu vou mostrar alguns modificadores para vocês. Mas para fazer isso, eu vou apagar este cubo e criar uma cabeça de macaco. Para a gente adicionar um modificador em um objeto, a gente primeiro seleciona ele e depois a gente vem aqui no Properties Editor e clica na aba Modifiers, que é essa aqui com o ícone de uma chave de boca azul. Aí a gente vai clicar no menu Add Modifier. E aqui a gente vai poder ver todos os modificadores que podem ser colocados no objeto que está selecionado. Vamos começar aplicando o modificador Simple Deform. O modificador Simple Deform vai permitir que a gente escolha aplicar uma modificação no formato do objeto a partir de uma dessas quatro ações aqui: Twist, que é torcer, Bend, que é entortar, Taper, que é afunilar, e Stretch, que é esticar. Aqui no Twist, por exemplo, eu posso mexer nesse parâmetro Angle aqui para definir o quanto de torção que eu vou ter no objeto. Veja que a cabeça da Suzane parece torcer como um parafuso. Se eu trocar para o Bend, a gente vai ver que o valor do Angle aqui vai entortar o objeto, neste caso aqui, para frente ou para trás. Se eu mudar para o Taper, o parâmetro Factor vai permitir que eu aplique uma deformação deixando o objeto com aspecto cônico. E se eu mudar para o Stretch, a gente pode ver que a gente pode esticar ou comprimir o objeto aqui no parâmetro Factor. Bacana, né? Essas propriedades aqui são específicas do modificador Simple Deform. Nem é tão importante assim que você memorize agora o que cada modificador faz. O importante é você entender alguns conceitos básicos que estão presentes em todos os modificadores. Por exemplo, estes botões que eu tenho aqui em cima serão encontrados em todos os modificadores. Esse botão aqui do olho ativa e desativa o modificador. Se eu desabilitar ele, a gente para de ver a influência do modificador do objeto aqui na 3D View. Mas como eu não tirei o modificador do objeto, eu posso habilitar ele de novo a qualquer momento. Se eu quiser deletar o modificador do objeto permanentemente, eu posso clicar nesse xizinho aqui no canto que ele vai embora. Vamos aplicar novamente o Simple Deform para ver mais algumas coisas importantes. Neste Simple Deform aqui, eu vou aplicar um pouco de Twist e vou clicar no botão Apply. Se eu clicar no botão Apply, a modificação é incorporada permanentemente ao objeto e a gente não pode tirar mais. Só desfazendo a operação. Então eu vou dar Ctrl Z e desfazer o Apply que eu dei aqui. Agora eu vou utilizar o modo Stretch e vou configurar ele para deixar a cabeça da Suzane um pouco esticada. Assim. E o que eu vou fazer agora é aplicar mais um modificador no objeto. Exatamente isso. Eu posso aplicar quantos modificadores quiser em um único objeto. Então, agora eu vou aplicar o modificador Array. O modificador Array vai permitir que a gente gere cópias da geometria original do objeto através dos parâmetros do modificador. Observe que se eu alterar o parâmetro Count aqui, eu altero a contagem de cópias da geometria que vão aparecer ali no objeto. O que o modificador Array está fazendo é criar cópias da geometria original dentro do próprio objeto. Ele não está criando novos objetos, beleza, pessoal? Se a gente quiser, a gente até vai poder transformar cada cópia dessa em um objeto diferente, mas eu vou mostrar como podemos fazer isso em outra aula, beleza? Muito bem, vamos ver algumas coisas sobre a relação entre esses modificadores aqui. Agora, a gente tem dois modificadores em um mesmo objeto. Se a gente quiser simplificar a visualização deles aqui, a gente pode clicar nesse triângulo branquinho aqui no canto esquerdo para fechar e abrir os parâmetros de cada um deles. Outra coisa que a gente pode fazer é trocar a ordem dos modificadores. Se a gente clicar nessas setinhas para cima e para baixo,
a gente vai poder enviar o modificador para cima nessa lista ou para baixo. O modificador que estiver em cima nesta lista vai atuar primeiro sobre o objeto, e os que vierem abaixo vão atuar depois. No nosso caso, se a gente manter a ordem original que a gente colocou, a gente vai ter a cabeça esticada e depois clonada, resultando em cópias iguais da cabeça esticada. Se a gente trocar a ordem deles aqui, enviando o que está embaixo para cima, por exemplo, a gente vai ter cópias iguais da cabeça original, que depois vão ser todas esticadas como um todo. Então, a ordem dos modificadores altera o resultado. Isso que é importante você entender agora, beleza? Eu vou apagar o modificador SimpleDeform aqui para falar um pouco mais sobre o array agora. A princípio, as cópias da geometria original vão ficar encostando uma na outra. Isso porque, neste valor aqui embaixo, nesse campo Relative Offset aqui, cada unidade corresponde ao tamanho do próprio objeto. Então, se eu colocar 2 aqui, o intervalo entre uma cópia e outra vai corresponder ao tamanho do próprio objeto. Se eu colocar 3, o espaço vai ser de 2 objetos, e assim por diante. Essas 3 linhas aqui correspondem aos eixos x, y e z. Então, se eu quiser copiar o objeto em outro eixo, basta eu apagar este valor aqui e configurar o valor em outra linha. Se eu configurar o valor em mais de uma linha, as cópias vão ficar na diagonal. Se eu quiser ter cópias em mais de uma direção, eu precisarei de um modificador para cada um dos eixos. Então, eu vou deixar esse primeiro modificador aqui configurado em um eixo e os outros dois eu vou deixar zerados. Agora, eu preciso aplicar novos modificadores para os outros eixos. Eu poderia simplesmente aplicar mais um array, mas uma coisa que eu posso fazer é clicar aqui no botão Copy. Este botão copia o modificador e eu posso alterar ele. Nesse segundo modificador aqui, eu vou configurar o distanciamento apenas no segundo eixo, ou seja, no eixo Y. E para finalizar, eu vou criar mais uma cópia do modificador. Só que este terceiro array, eu vou configurar o distanciamento no eixo Z e deixar os outros dois zerados. Dessa forma, eu crio essa grande pilha de cabeça de macaco doida aqui. Bom, pessoal, é isso. O importante, por enquanto, é vocês entenderem os conceitos básicos dos modificadores, como aplicar, alterar a ordem, ocultar e remover eles. Não se preocupem em decorar o que eles fazem e os parâmetros deles por enquanto. Você vai aprendendo isso com o tempo. Com essa base, a gente ainda vai ver outros modificadores ao longo do curso. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima aula.